Olá a todos, aqui é o Omega One e sejam bem-vindos a mais um Rock Gnose aqui no canal Nova Gênesis. Hoje, como vocês já devem ter visto aí no título, vou falar sobre talvez a maior polêmica, o maior burburinho que tem no mundo do metal aí, que é Metallica versus Megadeth. Talvez a maior rixa que os fãs de metal conhecem. E, bom, Metallica e Megadeth são duas das maiores bandas de metal que existem, mais especificamente um subgênero do metal que é o thrash metal. O thrash metal foi um gênero que surgiu no começo dos anos 80 pelo Exodus e principalmente pelo Metallica, que popularizou muito, praticamente deu início a esse gênero. Mas foi um gênero que veio se formando, com as influências da New Wave of British Heavy Metal, com influências do Motorhead, do punk, E é um gênero que se caracteriza pelo ritmo acelerado e pela agressividade, E o Metallica foi o principal expoente desse gênero. Lá no início de 1983, o Metallica já estaria lançando seu primeiro álbum, Mas lá em 81, a maioria das pessoas, quer dizer, se você tá por fora você não sabe, Mas quem é fã de metal e rock provavelmente deve saber, que o Dave Mustaine, o vocalista, guitarrista e fundador do Megadeth, ele fazia parte do Metallica, ele era guitarrista do Metallica e ele ajudou a escrever alguns dos principais riffs que o Metallica lançou no seu primeiro álbum, o Kill and All. E as histórias de como ele foi expulso e por que ele foi expulso da banda, tem algumas versões, Mas é um fato que o Mustaine, naquela época, no início da sua fase adulta, final da adolescência, ele era um cara briguento, sempre foi um cara meio agressivo. E é claro, eles bebiam muito, usavam muitas drogas. E no fatídico dia, ele acabou sendo expulso da banda. Não vou entrar aqui nos detalhes da história, porque não é o que importa muito para nós agora. Porém, a partir desse dia, quando Dave Mustaine foi expulso do Metallica, isso antes do Metallica lançar o seu primeiro álbum, o Dave Mustaine, então, ele forma o Megadeth alguns anos depois, e já lança o primeiro álbum do Megadeth, o Killing is My Business and Business is Good, em 1985, inclusive com vários riffs que ele compôs para o Kill and All, que estão presentes como músicas do Megadeth, como, por exemplo, a The Four Horsemen do Metallica, praticamente ela inteira, completa, só que um pouco mais acelerada, como a música Mechanics nesse álbum. E vários outros riffs que aparecem. O Mustaine, ele sempre foi um guitarrista excepcional, e muito da característica do Metallica, dos riffs e solos, ele que deu, Ele foi quem popularizou no thrash o que ficou conhecido como o acorde Spider, uma forma de tocar, com a mão esquerda, no caso dos guitarristas destros, Eu sou canhoto, então para mim é a mão direita. Mas a questão da velocidade na mão esquerda, no braço da guitarra, é pelo qual o Mustaine é muito conhecido. Já o James Hetfield, o vocalista e guitarrista do Metallica, ele é mais conhecido por ser um guitarrista rítmico muito bom, O Mustaine também é, mas o Mustaine é mais conhecido pela mão esquerda, pela velocidade dos acordes na mão e pelos solos, O Megadeth, ele é considerado uma banda mais técnica, e de fato é. As composições do Megadeth são muito mais
criativas, não só na minha opinião, mas na maioria. E antes que vocês continuem se perguntando, né, de qual banda eu prefiro nessa rivalidade Metallica ou Megadeth, eu vou falar logo, né? Eu sou um grande fã do Megadeth. Megadeth é minha banda favorita. Eu gosto do Metallica também, mas a primeira vez que eu ouvi Megadeth, né, foi amor à primeira vista, né? No começo você ouve e você fala, caramba, mano, que negócio diferente, né? Meio estranho, né? Mas conforme você vai ouvindo, você vai amando cada vez mais, né? Comigo foi assim. E eu conheci, logicamente, o Metallica antes, né? Porque, como a maioria sabe, o Metallica é hoje talvez a banda mais famosa de rock e metal que se tem. Ali junto com Iron Maiden, o Metallica é a banda mais, entre aspas, mainstream que tem no metal. Eles se tornaram realmente grandes. Diferente do Megadeth, que sempre esteve muito mais no underground que o Metallica. E por que houve, né, essa diferenciação? Entre outros fatores, né, que são vários, mas a característica da composição das duas bandas. O Metallica, ali no início, né, até o álbum And Justice for All, ele era uma banda de thrash. Mas a partir do Black Album, o Metallica começou a fazer composições muito mais acessíveis, né? Entre aspas, pop. Parou de ser thrash, começou a ser mais heavy metal. O raciocínio do Metallica, a composição do Metallica, principalmente a partir do Black Album, ele é calcado no blues e na escala pentatônica, né? Isso você vê, é nítido, não só no blues, mas o country também. Você vê isso na Nothing Else Matters, em todas as músicas, né? Você vai ver esse raciocínio. E essa guinada para algo mais fácil, mais palatável, né, ao grande público, foi com que o Metallica se tornasse muito conhecido, até entre pessoas que não são tão fãs assim do metal. Isso não quer dizer que o Metallica seja mainstream, todo mundo conhece, todo mundo de fato conhece, né? Mas é o mais próximo disso que se tem no rock. E o Metallica emplacou vários hits aí, Enter Sandman, que também é do Black Album. Enquanto o Megadeth, embora ele também tenha feito essa guinada, saindo do thrash, né, e começando a fazer um pouco mais de heavy metal, né, ali no Risk e no Cryptical Writings, né, o Megadeth, o raciocínio que eles usavam, né, que o Mustaine usa para compor, sempre foi e continuou sendo baseado no Locrio, na escala Locrio, né, nos modos gregos, que é uma escala muito mais tensa. E também na música flamenca, na música clássica, enquanto o Metallica se calcou no blues, no country, o Megadeth continuou muito mais thrash que o Metallica, e por isso, né, continuou mais no underground. Agora a questão é, nessa rivalidade, né, quem é melhor que quem? Não tem o melhor. É óbvio. Metallica e Megadeth são dois lados da mesma moeda, dois lados de um mesmo espírito do rock, né? Um pro lado mais para um lado mais acessível, e o outro continuou muito mais fresh. Os fãs do Metallica agora, não me levem a mal. Eu gosto muito do Metallica. Metallica é foda, mas é um fato que o Metallica quis ser e de fato se tornou a banda gigantesca que é hoje, pelas decisões que eles tomaram, por querer ser mais acessível. Isso não é um demérito. Os dois são, o Metallica e o Megadeth, né? E essas duas posturas que eles tiveram são dois lados de uma mesma moeda e colocaram eles aonde eles estão agora.
E é por isso que essa rivalidade existe, né? Por conta de toda essa história. E eles são o mesmo espírito do rock. O mesmo espírito guiando os integrantes das duas respectivas bandas para espalhar esse evangelho da salvação de Deus que é o rock. Deus está tão presente tanto no Megadeth quanto no Metallica, nas letras das duas bandas, na arte dos álbuns. Ali está plasmado, como disse Philip K. Dick, está Cristo, né? Embora se fale tanto sobre Satanás, mas a gnose está ali. Metallica e Megadeth, um pelo caminho mais mainstream, entre aspas, porque mesmo sendo a banda mais popular de metal, como eu mostrei no Rock Gnose anterior, o rock, principalmente metal, sempre foi e continua sendo muito underground, a natureza do metal ser underground. E mesmo sendo a banda mais popular que tem junto ali com o Iron Maiden, Metallica ele continua muito underground. Se nem o Red Hot Chili Peppers, o Anthony Kiedis, né, consegue ser reconhecido na rua, né, e Red Hot Chili Peppers é mais conhecido que Metallica, né, que dirá o Metallica, o James Hetfield. Né, então, para o grande público, o metal continua sendo muito underground. E do outro lado você tem o Megadeth, que foi fundo nessa trilha. O mesmo espírito do rock guiando as duas bandas. No final, quem ganha somos nós com essa rivalidade. Quem ganha é Deus. Então, se você quiser melhorar o mundo, melhorar a si mesmo, escute rock, escute Metallica e Megadeth. Com certeza você vai estar fazendo isso, né? E recebendo uma gnose. Que eu ainda falarei sobre a gnose presente nas letras das músicas das duas bandas, né? Mas hoje eu quero deixar essa mensagem aqui, né? Essa rivalidade, né? Metallica e Megadeth. Quem ganha somos nós. E Deus está presente em ambas. Vou ficando por aqui. Deixe um comentário aí de qual banda você prefere, se é o Metallica ou se é o Megadeth. Qual banda você gosta mais? Eu já falei que eu prefiro o Megadeth, né? Mas comente aí, curta o vídeo e compartilha para ajudar o canal. Vou ficando por aqui, o Nova Gênesis agradece e até o próximo vídeo.